Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma conexão do nosso podcast Sucesso Consciente. Esse é o podcast do Clube da Transformação. Josi Cris aqui, muito feliz com a conexão de hoje, muito feliz em poder receber uma convidada muito especial, que já nos inspirou muito, né, numa pequena conexão que a gente teve presencial numa palestra, e que já mexeu em coisinhas aqui dentro que a gente vai compartilhar mais com vocês. Mas, primeiramente, seja bem-vindo, Tocho. Gratidão, gratidão. Nossa, é sempre uma alegria para nós. Aqui a gente não chama de episódio, a gente chama de conexão. Adoro. Porque para nós é muito mais que um episódio, né? A gente realmente se conecta e a gente se dispôs a levar conteúdo de consciência para esse mundo digital de uma forma muito verdadeira, muito consciente, né? Então a gente convida aqui pessoas que, na nossa visão, têm sucesso consciente e contribuem para o sucesso consciente. Porque o sucesso consciente não é um sucesso individual, não é um sucesso para nós que é do coletivo também. Então a gente fica muito feliz e honrado aqui com a sua presença, e a Josi vai te apresentar aqui, né? Porque nós estamos recebendo uma referência aí nacional e internacional hoje aqui no nosso estúdio. Muito bom. Exatamente. Seja muito bem-vinda, Ale Luglio. Ale, gente, para quem ainda não conhece, ela é nutricionista, formada em economia circular. Ela é diretora do Departamento de Saúde e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira, além de consultora de empresas, de alimentos e suplementos na área de inovação e marketing. Então, Ale, que honra poder ter você aqui com a gente, compartilhando conteúdo. Obrigada pelo convite, eu sempre gosto. Assim, eu sempre começo esse tipo de troca, né? De troca de saberes com uma frase que para mim faz todo sentido. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? Então a ideia assim é compartilhar, porque com certeza também vou aprender muito com vocês aqui hoje. Ô, querida, gratidão. E cada convidado que a gente recebe aqui, a gente faz a pergunta que a gente vai te fazer agora. O que é sucesso consciente para você, Ale Luglio? Uau! Eu passo aí por uma transformação pessoal ao longo da jornada da vida, que eu acredito que a gente está aqui para evoluir. Essa evolução é transformar-se a cada dia, a cada momento, a cada situação de vida. E me perguntando sobre isso também. Então, eu acho que a gente está no momento planetário da necessidade de redefinir o que é sucesso. E eu fiz isso para a minha vida própria. Tá? Então, para mim, sucesso consciente é realmente você quebrar todas as estruturas que a gente tinha como sucesso anterior, que o sucesso anterior ele era muito voltado ao indivíduo, ao individual, e muito voltado ao comercial também, à questão do ter, né? E para mim hoje o consciente nada mais é do que ter consciência que nós somos coletivos, fazemos parte de um ecossistema. E o meu sucesso é poder fazer com que a minha vida prospere junto com tudo que está ao meu redor em grande abundância. Então, sucesso consciente para mim hoje é trabalhar para a abundância de todos. Uau! Gente, podemos parar aqui só com essa frase, só com essa ideia do que é sucesso consciente já faz a gente refletir, né? E isso é uma coisa que me tocou muito até na sua palestra, que o Toshi vai contar um pouquinho como é que a gente se conectou, né? Sim. Mas você fala muito essa consciência do todo, né? Dessa consciência de que não estamos separados, né? O quanto somos interdependentes do planeta, o quanto nós dependemos da natureza, né? Então, realmente, você trazer isso no teu conceito de sucesso consciente é algo muito especial. É isso, gente. Eu quero aproveitar e agradecer, né, e honrar aqui o nosso amigo Anderson Rodrigues, fundador da Vida Veg, que através dele a gente conheceu. Agradecer, Ale, o convite que você nos fez para participar, né, do evento que você fez aqui em Floripa, da Mata. Esses produtos maravilhosos, essa empresa maravilhosa, né? Agradecer essa conexão aí com o Max, com toda a equipe, e agradecer muito a sua presença aqui hoje, né? Para nós é uma honra e uma alegria muito grande. Mas você viu como o mundo é conexão? E Total. Conexão se faz entre vidas, entre seres, e não de forma sozinha. Sozinho você conecta com o quê? Né? Então, acho que essa é a grande... o que faz a gente ficar feliz, o que faz a gente querer fazer mais, o que a gente querer produzir é conectar.
né? Então, acho que essa coisa da conexão é o que nos uniu, que fez eu chegar até aqui, e para mim é o sinônimo de sucesso também. Que coisa boa. E a gente, quando, né, canalizou esse nome aí do sucesso consciente, a gente quer exatamente isso, é ser esse ativista aí desse novo tipo de sucesso, né? De que não é um sucesso só de buscar fama, sucesso, dinheiro e poder, né? Eu gostei muito que você falou de individual, né? Para partir para o sucesso do todo. Né? Ou seja, será que é bom para mim? É bom para o planeta? É bom para as pessoas? É bom para todo mundo? Se for bom para todo mundo, é bom para mim também, né? Se não fosse assim, a gente não teria casos tão claros de pessoas, entre aspas, bem-sucedidas, os bilionários, milionários, seriam as pessoas mais felizes do mundo. Né? Eu, ao longo da minha trajetória inteira como nutricionista, eu vou fazer 30 anos de prática, né? Prática clínica. Fiquei ao longo de 15 anos na prática clínica de forma quase que exclusiva, né? Atendendo pacientes em São Paulo, onde eu moro e tudo, com meu consultório próprio, muito bem sucedida, vamos dizer assim, né? Pensando nos parâmetros, né? Mas uma coisa que me tocou muito ao longo dessa jornada de consultório é que eu tive a oportunidade de, ao longo de toda essa vida, atender muitas pessoas entre aspas, bem-sucedidas, pessoas financeiramente muito bem-sucedidas, pessoas ricas, principalmente mulheres ricas, que são, de alguma forma, ou casadas com pessoas, ou filhas, ou herdeiras, a maioria dentro desse modelo do patriarcado e tudo mais, a mulher como aquela que está ali, né, enfeitando a estante de alguma coisa. Todas elas tinham muito poder aquisitivo, poder de compra, de viagem, de bolsa. E vinham no meu consultório porque tinham diversas questões relacionadas à própria autoestima, ao próprio corpo, à compulsividade, às questões emocionais. A maioria delas usando medicamentos para controle de ansiedade, para poder dormir, para poder acordar, para poder viver. E aquela métrica do sucesso de todo mundo ali fora, que é ganhar dinheiro para comprar o helicóptero, para comprar a bolsa, para viajar para Paris, elas tinham tudo isso. E com diversas outras coisas que eu entendo como infelicidade. E aí isso foi muito importante para eu poder entender para mim mesma que essa métrica, esse parâmetro que a gente usa como pessoa bem-sucedida, tem tudo, não é possível que não seja feliz. A gente entende que a felicidade não é uma coisa que se alcança, é um estado. E esse estado ele tem a ver com as nossas realizações pessoais e principalmente as nossas relações pessoais de troca. Eu aprendi ao longo da minha vida, fazendo muito projeto, entendendo isso, eu saí para o mundo para ver o mundo de outras formas. Que o que me satisfazia mais, que me satisfaz mais, isso é até hoje, em termos de me trazer aquele momento de felicidade, aquela coisa que você sente no estômago de felicidade, é quando eu dou e não quando eu recebo. Quando eu promovo algo que eu vejo que eu gero conforto, que eu gero sentimentos, sensações e condições positivas para a minha volta. E não é só exclusivamente para as outras pessoas, para os animais também, uma troca, né? Quando você, por exemplo, resgata um bicho e ele volta para você com aquela gratidão. Eu fiz um pouquinho, mas ele faz muito mais por mim, né? E eu recebo isso, eu dou para ele, recebo em troca. Então, aquilo que eu dei vem para mim de uma outra forma. Então, eu realmente passei por diversos processos que me redefiniram totalmente o que é sucesso, né? Parâmetros totalmente diferentes daquilo que a gente vê porta fora. Porque muitas vezes venderam pra gente, né, que o sucesso própria, era uma casa, um palácio, uma mansão, um carrão importado, uma coisa, né, assim, ter acesso a determinadas coisas, como, né, lancha, helicóptero, né, ou de repente marcas, né, como você até citou, Sim, a bolsa, marcas de sapato. luxo, né, e lugares requintados. E muitas vezes tudo isso é uma coisa tão vazia, né? Não que a gente não possa ter se a gente assim escolher e se isso, né? Se isso combina com a gente, né? Porque é muito bom você poder ter luxo, conforto, principalmente conforto.
Mas se isso não estiver nutrindo a tua alma, se não estiver preenchendo quem você é lá dentro, isso não é sucesso, né? Porque o sucesso, ele sempre teve atrelado à condição financeira, a só o material. Ou até poder, status, né? Como muitos governantes, políticos, né? E hoje a gente teve como se fosse um colapso do nosso velho modelo de sucesso, né? E foi nessa inspiração que a gente quis provocar com essa expressão sucesso consciente. E eu gostaria de falar agora sobre o sucesso do nosso planeta, Ali. Como é que você enxerga aí esse momento, né? E essa questão do meio ambiente, né? Eu vejo que você tem um trabalho muito forte aí, né? De expansão da consciência das pessoas. Então, a gente escutou, né, bastante lá no evento que a gente foi, e eu gostaria que você trouxesse um pouquinho dessa sua visão. Como é que você vê o sucesso do nosso planeta hoje? Tem jeito ainda? Pro planeta tem, muito. O que não tem é pra gente. Boa. O planeta, gente, nós somos na linha do tempo da existência do planeta Terra, nós somos milésimos de segunda. Nossa existência, ela equivale a milésimos de segundo da existência do planeta Terra. Então, é muita soberba da nossa parte ficar falando frases como, vamos salvar o planeta. Ele está salvo por ele mesmo, porque ele é autossuficiente, ele é retroalimentativo, ele é reequilibrante, ele tem todas as suas métricas. O que acontece é que a gente está arranhando ele, está causando, está fazendo uma certa confusão e, obviamente, essa própria confusão, ela é ameaça não a ele, sim a nós, né? Então, quando a gente fala de questões ambientais, que é algo que eu me especializei, a gente começa a entender que tudo que a gente tem feito eu falaria aqui horas sobre isso, né? Parte de um pressuposto de que nós poderíamos ser independentes do planeta, que nós somos mais importantes do que as bases estruturais que sustentam a vida de todos no planeta, que nós podemos manipular as leis universais, as leis da natureza, porque nós somos inteligentes, o tal do topo da cadeia, né? Então essa soberba humana que é muito alimentada pelo próprio ego humano, até pela soberba mesmo, né? De achar que a gente tem esse papel e a gente pode manipular coisas que são estruturais, fez com que a gente realmente mexesse em estruturas que mexem na possibilidade da continuidade da vida humana na Terra, né? Então, com relação a isso, nós estamos já com o botão do alarme apertado, sabe? Estamos em várias condições planetárias, chegando naquele tal ponto de não retorno. A gente tem que entender ponto de não retorno com relação à nossa vida, aquilo que sustenta a vida humana na Terra, e obviamente de diversas espécies, né? Porque no final as consequências vêm para muitas outras espécies que interdependem e que vivem da mesma forma que a gente. Então, realmente a gente está num momento extremamente delicado, que é um momento de uma necessidade urgente de transformação imediata da mentalidade humana, né? O que você vai fazer? Você vai reciclar lixo? Você vai comer tal coisa? Tudo isso tem que ser feito. Mas acho que, antes de tudo, essa necessidade urgente de mudança é da nossa mentalidade. Se a gente mudar a nossa mentalidade, o resto é consequência da mudança da nossa mentalidade. Assim como para muitas pessoas que expandiram consciência em vários aspectos, elas foram mudando diversas atitudes e formas de viver, de agir, é exatamente isso que precisa acontecer. Não pode ser uma mudança forçada, no tipo fazer isso ou aquilo. Quando você muda a sua mente com relação ao seu papel como parte integrante de um ecossistema terrestre, você automaticamente vai mudar suas atitudes, porque elas vão estar alinhadas a essa condição, que é a gente não estar acima, a gente estar a gente fazer parte, a gente interdepender, a gente trabalhar para a manutenção do meio que nós dependemos. É esse dar, é se doar, é fazer o serviço ambiental que o planeta espera de todos os que dividem, né, a vida e deveriam trabalhar de forma colaborativa, né? A grande questão é que eu parafraseio, e eu acho que um dos meus maiores professores com relação a essa questão filosófica do papel da humanidade, por incrível que pareça, não é nenhum filósofo conhecido, é um agricultor, que é o Ernest Goethe,
O Ernest é suíço, um agricultor que veio para o Brasil há 40 anos atrás, e ele desenvolveu o conceito de agricultura sintrópica, de onde surgiram sistemas agroflorestais, que é algo que eu estudo já há bastante tempo. E o Ernest, ele começou a desenvolver produção de alimento em sistemas de agrofloresta, que nada mais é do que olhar para a natureza, toda a sua abundância, toda a sua interdependência, e plantar comida em parceria com o sistema e não contra o sistema. Eu posso falar disso mais tarde, mas isso são sistemas agroflorestais. E ele traz isso, né? Que nós não somos os inteligentes, que a gente acha que só a gente é inteligente. Já ouviu falar isso? Uhum. Só a gente é inteligente. Sim. Nós fazemos parte de um sistema inteligente, que é a soma das inteligências de todas as espécies, de todos os seres, que se juntam e criam uma condição. E todos esses seres que vivem no planeta, sejam eles animais, humanos, unicelulares, como bactérias, fungos, como plantas, musgos e tudo mais, todos os seres que têm vida, eles vêm dotados de um instinto que os faz trabalhar para o meio. Todos trabalham para a manutenção do meio. Se você vê uma formiga andando e cortando um galinho, você tem que entender que ela está sendo guiada, como diz Ernest, pelo amor incondicional à sua existência, e para isso ela trabalha para a manutenção do meio. Ela vem lá um guia, olha, você vai cortar aquela plantinha que ela não precisa mais estar ali, ela vai servir de alimento, e por outro lado ela vai abrir espaço porque outra planta que deveria estar ali vai chegar. Então tem um porquê da formiga cortar, eu estou dando exemplo. Agora, como diz Ernest, nós seres humanos somos os únicos seres vivos da Terra que trabalhamos para nós mesmos, e não para o sistema, e não para o coletivo, e não para a coletividade. Eu passo por cima das plantas, eu passo por cima dos animais, eu passo por cima de outros humanos numa competitividade, porque eu vou ganhar. Essa é uma parametrização de sucesso que a gente colocou pelo mundo capitalista. Para um ganhar, outro ou outros perdem. E no sistema da natureza não é assim. Eu trabalho para você, eu trabalho porque eu vou ganhar com isso, mas todos vão ganhar com o meu trabalho também. Então o trabalho, ele é coletivo. Não é individual. E aí que você começa a estudar. Então, como eu comecei a entender tudo isso, eu comecei a entender como a humanidade, de forma tão egoísta, está passando por cima de padrões naturais, por exemplo, desmatamento, poluição de água, ir lá embaixo da terra, puxar petróleo, que deveria estar lá porque tem um motivo de estar lá para cima, e transformar isso em plástico e jogar nos oceanos. Que daí vai quebrar, vai virar microplástico, vai parar dentro da minha célula, interferindo no meu DNA, Então, assim, a gente mexendo em coisas que não tem que mexer, E quando você começa a olhar, uau, olha essa humanidade, o que a gente está fazendo, é urgente que para a gente continuar aqui, a gente transforme esse sistema. Uau, é isso aí. E eu registrei aqui, ali alguns insights muito importantes que eu registrei aqui, que eu anotei ali da sua palestra, da sua apresentação lá. Eu anotei muita coisa. Tem alguns aqui que trazem aqui, que eu gostaria de trazer. Por exemplo, tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Uma das frases que me marcou muito é que você falou, olha, não existe pessoas saudáveis num planeta doente. Então, hoje, as pessoas já estão despertando a consciência de cuidar mais da saúde e tudo mais, Eu acredito que a gente tem hoje, um olhar melhor aí para esse ponto, Tem muito caminho pela frente ainda. Exato. Mas hoje a gente ainda cuida muito mais da doença do que da saúde, mas já houve um salto. Mas essa questão do planeta, eu acho que a gente tem ainda saltos importantes para dar. As pessoas não conectam a própria saúde com a saúde planetária. A Faculdade de Medicina de Harvard criou uma nova disciplina dentro da Faculdade de Medicina, que é a saúde planetária, que envolve a prevenção de doenças humanas com relação aos cuidados ambientais. Ou seja, a partir do momento que você vive em um ambiente saudável, as suas chances de ser mais saudável é muito maior. Isso não é só com relação ao ar que você respira, ao ambiente saudável do ponto de vista de ter natureza ali. E sim, quanto mais você se distancia das próprias questões que o homem criou nesse ambiente, que acaba adoecendo esse ambiente, mais você consegue preservar a sua saúde. O que a gente não entende, que a humanidade cisma em não olhar, é que a gente vive num planeta que é único, e que tudo do planeta se transforma. E se transforma, mas está tudo aqui dentro. Não tem jogar fora.
né? Não tem acabar com a água e buscar água em Marte. Não tem isso, tá? E nessa coisa de não ter o que jogar fora, quando a gente começa, ou seja, quando eu falo não existe pessoas saudáveis em um planeta doente, quando a gente fala para nossa saúde, a gente se preocupa, vamos me alimentar e eu preciso comer tanto de carboidrato, de proteína, eu vou tomar um chazinho, o que, não sei o que lá, ou então eu vou correr na praia, então tá bom, são coisas que a gente faz uma correlação direta com saúde. Só que a saúde vai muito além disso, tá? Então, a forma com que a gente tem lidado com as questões planetárias, principalmente nessa questão do desmatamento, que leva ao aquecimento global, que mexe em diversas questões do ar que a gente respira, que mexe na regência de água, isso tudo influencia o nosso corpo, é água. Né? E eu vou um pouco mais além, que é, para mim, um dos casos mais alarmantes, que comprovam que ambientes adoecidos adoecem pessoas. Tudo que a gente criou como ser humano de substâncias sintéticas, estou falando do plástico, estou falando dos medicamentos, estou falando dos agrotóxicos, estou falando de diversos... a gente mexe com metais pesados que deveriam estar lá embaixo, no subsolo, a gente traz para cima lítio, titânio, cádmio e tudo mais. Enfim, todas essas substâncias sintéticas, que são muitas, elas foram criadas em laboratório pelo ser humano e elas são dispensadas no ambiente. Eu já pego um plástico e jogo. Eu pego um combustível fóssil, transformo, faço lá monóxido de carbono e jogo no ar. Eu crio um agrotóxico à base de também derivados de petróleo ou outras substâncias sintéticas, pulverizo em cima daquilo que eu vou comer, que vai cair na água que eu vou beber. Essas substâncias, elas não entram no ciclo natural do planeta. O ciclo natural, o planeta não tem lixo, o planeta não tem resíduo, tudo na vida se transforma. E transforma-se numa nova vida, né? Então, a gente, quando morrer, a gente vai virar adubo e vai nascer plantinha da gente. É caminho natural das coisas, não tem resíduo. Agora, aquilo que a gente fez em laboratório, a natureza não degrada, não biodegrada, porque ela não reconhece como natural. Ela não sabe o que fazer com plástico. E essas substâncias, elas vão vagueando pelo planeta. Vão principalmente cair na água. E a água é o grande transportador universal de tudo e acumulador de tudo. Né? Então, a nossa água é base da plantação de alimentos, aquilo que a gente bebe, a água que a gente cozinha o nosso feijão. E o que a gente tem hoje é uma grande contaminação da água, do solo e do ar. E esses contaminantes entram em contato com a gente. São substâncias sintéticas que têm hoje já muito bem documentados, interferência direta em diversos sistemas orgânicos humanos, desde o sistema reprodutor, nosso sistema endócrino, que a gente chama de disruptores endócrinos. Eles agem nas nossas glândulas, influenciando a síntese dos nossos hormônios. Os hormônios são quem controla a orquestra do nosso corpo. Elas têm capacidade de entrar dentro da nossa célula e alterar a forma do nosso DNA se transcrever. Aí vem a correlação de poluentes ambientais, como, por exemplo, agrotóxicos e câncer. Tá? Então, o que acontece? Você pode ter os hábitos mais lindos da vida, ter uma dieta equilibrada, correr na praia, meditar. Se você tem uma água contaminada, se você tem alimentos que são contaminados com esses poluentes ambientais, se o seu ar que você respira não está legal, não adianta as coisas que a gente entende como padrão de vida saudável, se o ambiente que você vive está te trazendo substâncias que interferem em coisas muito mais sérias do que o carboidrato e a proteína, porque vai ficar mais gordinho, menos gordinho, isso ou aquilo. Isso é picuinha perto do problemaço que a gente tem se metido com esse crescimento desordenado de tudo que a gente está fazendo. Nossa, é muito impactante isso que você traz, né? Porque a gente, às vezes, se distrai se preocupando com coisas tão pequenas, né? A gente tá mirando pra formiguinha e a manada de elefante passando atrás. Nada vegano esse meu ditado, mas é isso. É isso. A gente tem uma manada, um elefante tá sentado na sala do nosso lado e a gente não tá sentindo, fazendo de conta que não tem ninguém do nosso lado, sabe? Isso é bem sério. É muito sério, e uma das coisas que me impactou muito na sua fala também, né, na palestra que a gente assistiu, foi que você falou da parte
que a gente, como se a gente esquecesse que a gente que pertence ao planeta e não o planeta que pertence a gente, né? Então, assim, a gente inverteu ali essa questão de posse. A gente trata o planeta como se fosse um objeto nosso. Não, e como se a gente fosse viver sem poder, existe a possibilidade da nossa vida continuar sem aquilo que a gente está destruindo hoje. A gente não viveria, obviamente, sem a água, sem o ar, né? E quando a gente fala de floresta, quando a gente fala de oceanos também, que é seríssima a questão, a gente está falando daquilo que sustenta a base da nossa vida. Não existe água sem floresta, e não existe ar sem floresta, sem oceano. 54% do oxigênio que a gente respira vem do oceano, o restante vem das florestas. E a gente só está emitindo CO2 e fazendo e matando quem produz, né, a principal molécula que garante a nossa vida, que é o oxigênio. Que sem ela, minha amiga, não tem Elon Musk e não tem a pessoa mais humilde que possa existir. Então, quando se trata de base planetária para a sustentação da vida, todo mundo interdepende igual. Nessa hora, tá todo mundo igual. Não adianta, você não vai comprar oxigênio de Plutão. Não vai. Não tem como trazer. Não vai. O dinheiro que for, não vai comprar. E ali, o que a gente pode fazer, então? Quem está nos assistindo ali, se você pudesse dar algumas, assim, olha... Umas pílulas de consciência, assim, para quem caiu de paraquedas nesse tema. Para quem, de repente, está começando a se conectar com isso, né? Eu, por exemplo, já tenho me conectado com esse tema já há um bom tempo. Eu sou um dos embaixadores aqui no Brasil do Movimento do Capitalismo Consciente e outras ações, né? Tenho me conectado cada vez mais, né, com pessoas que estão numa frequência diferente, porque é uma outra frequência, né? Sim. Por isso tem gente que acha que nós somos loucos, né? Por exemplo, tem gente que me vê abraçando a árvore, né? E eu falei, mesmo, você tá abraçando uma árvore, né? Como assim? E ninguém acha estranho a pessoa sair da farmácia com uma sacola cheia de remédio. É isso. Ou seja, o cara gastar R$1.000 numa farmácia é normal. Sai lá feliz. Agora eu abraço uma árvore que é de graça, tá ali, eu tô conectado com ela, meu remédio, né? É estranho. Quem será que é louco, né? Então, que dicas você poderia dar? Que sugestões você poderia dar? Ações? A primeira questão obrigatória é conhecimento. Ou seja, seja proativo em busca de conhecimento. O conhecimento não vai bater na sua porta. Oi, eu sou o conhecimento, quero entrar na sua cabeça. Não vai. Você obrigatoriamente tem que ser proativo. Porque a gente tende, com as coisas do dia a dia, que são muitas, a gente se enrola e se coloca em diversas questões, a gente acha que não tem tempo e condição de aprender, de buscar informações de forma coerente, em lugares seguros, porque hoje também com a internet, conhecimento é um desafio. Aonde buscar, em quem eu confio e tudo mais. E esse, para mim, é a maior dificuldade, né? Então, ou seja, ter muito bom senso, muito cuidado ao buscar, mas de forma proativa buscar conhecimento, tá? Saber entender sobre o seu papel como ser humano na Terra, o que está acontecendo, né? Quais são as principais ameaças e, obviamente, a sua forma individual. Porque você tem outras formas, como uma empresa, como uma indústria, como uma ONG, como um projeto, mas assim, vamos pensar do cunho inicialmente individual, né? Ou seja, a partir do conhecimento, que ele é gradual, não é que você vai pegar e vai receber uma pílula de conhecimento que vai te dar tudo, tá? A gente está no eterno aprendizado, tem muitas áreas, por exemplo, que eu que trabalho com isso há 15 anos não conheço ainda, estou aprendendo, né? Então, ou seja, estar numa escala de conhecimento proativo e progressivo, de buscar conhecimento e, obviamente, o que eu falo, assim, praticamente por mim, é que você abre uma portinha, começam outras portinhas a aparecerem e você começa a abrir aquela coisa de... É que nem o Windows, né? Chega uma hora que você não... Onde eu estava mesmo? Você começa a fechar a porta para achar de onde você saiu. Né? Que você começa a entrar na internet de uma coisa a outra. Exatamente isso. Mas que bom, porque isso é busca de conhecimento. Mas aí o que você vai aprender, que você vai ver claramente, é que você vai aplicar esse conhecimento para o seu consumo. O seu consumo é o que molda o mundo. É o seu consumo que vai impactar a sua vida diretamente em termos de saúde mental e saúde física e saúde espiritual, diretamente ao seu consumo, tá? E também o mundo que está à sua volta, né? E aí, entre os hábitos de consumo,
existem muitas coisas, obviamente. A gente acorda e faz fazendo escolha e vai dormir fazendo escolha. Desde a roupa que eu vou usar, o meio de transporte que eu vou fazer, se eu vou sair num restaurante, se eu vou comprar uma tal coisa, eu vou comprar uma coisa de plástico, uma coisa de lata, enfim, tudo isso é escolha de consumo. E a gente faz várias escolhas ao longo do dia a dia. Mas aí, trazendo para o meu lado, né, em termos de tudo que eu aprendi e a ciência que eu desenvolvo há 30 anos, que é a minha profissão, ou seja, de todas as escolhas que a gente faz, não tem escolha mais impactante para você, para sua saúde física, mental e espiritual, além de impacto ambiental, ou seja, no impacto no mundo que você vive, do que as suas escolhas alimentares. O que você come realmente é aquilo que vai te direcionar ou para a saúde ou para a doença, e também que vai fazer a sua pegada ambiental no planeta, no equilíbrio, né, do planeta Terra. A sua existência pode ter uma pisada, uma pegada mais leve ou muito forte, principalmente pelo que você escolhe para comer. E quando eu trago para a saúde, a gente sempre pensa em saúde física. Porque minhas artérias, porque isso, aquilo. Não. Hoje a gente sabe muito bem que saúde física é ligada à saúde emocional. Isso a gente tem estudado muito, principalmente quando a gente olha o eixo intestino-cérebro. Né? O cérebro está diretamente ligado ao intestino. Né? Então, ou seja, as questões de apatia, de ansiedade, de depressão, de outras questões de cunho cognitivo estão diretamente ligadas à sua saúde física. E a sua saúde física está ligada a isso. Eu tratei e trato muitas pessoas que têm problemas intestinais sérios, têm problemas de alergias autoimunes seríssimas, que não tem uma razão alimentar, não tem que ter uma razão emocional. E eu vou um pouco além, para o lado espiritual também, que pouco ou nada se é falado. Tá? Aquilo que você come, intuitivamente trabalha o seu espiritual. E aí eu não tenho como não falar da escolha que eu fiz a partir do momento em que eu tive acesso a tanto, não somente conhecimento, mas como sensibilidade de tudo isso. Tá? Eu me tornei vegana, vai fazer 10 anos, exatamente por todos esses conhecimentos. Né? Ou seja, quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de uma busca pela paz, pela bondade, pela elevação, né, do nosso nível energético, né, e a gente olha o que a gente está fazendo como seres humanos para a gente se alimentar de animais, é totalmente incoerente. Né? Quando a gente olha para a questão energética, quando a gente olha para a questão ambiental, quando a gente olha para a questão de saúde, né? Ou seja, a gente está trazendo a gente criou para a gente se alimentar de animais e seus derivados um sistema de opressão, um sistema de crueldade, um sistema de insustentabilidade absurdamente grande, que está entre 4 paredes e ninguém quer olhar, porque é extremamente inconveniente olhar para isso, mas que dia após dia mexe mexe com os nossos valores, nossa índole. Ali a gente fala, né, quando a gente fala de doença, a gente fala de inflamação de baixo grau. Uma inflamação de baixo grau, ela vai chegar um momento que ela vai te dar uma doença, um diabetes, vai te levar a uma doença cardiovascular. Não é uma inflamação, tipo, levar uma picada de pernilongo e inflamou, não é isso. É uma inflamação de baixo grau. E essa inflamação de baixo grau espiritual tem a ver com a promoção da crueldade diária, com a promoção da opressão diária, que tem a ver com comer animais e sistemas opressores que envolvem a morte, o uso desses animais, como também a ameaça à natureza em si. Porque hoje, se a gente olhar, a agricultura para os animais ocupa mais da metade de todas as terras aráveis do planeta. Hoje, se a gente olha, 80% do desmatamento da Amazônia, que é a morte de um bioma complexo, da abundância que a gente tem, que está envolvendo o quê? Questões climáticas diretamente, a questão de escassez de chuva ou muita chuva, tudo isso tem a ver com desmatamento. E por que a gente está fazendo isso? 80% das áreas desmatadas na Amazônia, segundo o INPE, por via satélite, ele mostra que transforma em pasto ou em monocultura de soja. Quem come soja? Somente 7% da soja produzida no Brasil está no prato dos brasileiros na forma de óleo de soja ou de alimento de soja. O restante é tudo para alimentar animal. Então, assim, é de uma incoerência aquilo que a gente está fazendo, né? É como eu falei, a gente está, dia após dia, forçando a barra para a gente chegar no ponto de não retorno. Então, dos nossos hábitos, né? Voltando à pergunta inicial de 10 minutos atrás, que eu já falei 10 minutos, é exatamente, maravilhoso. Então. Exatamente isso. Primeiro, vai buscar conhecimento, entenda o que você está fazendo, o que sua vida impacta,
né? O que seu estilo de vida, o jeito que você vive, suas escolhas diárias impactam o meio e você. E busque ser uma pessoa mais leve no mundo. Praticar a leveza. A leveza é comprar menos, é escolher melhor, é consciência na hora de comprar e escolher o que vai comer, o que vai vestir, o que vai usar, né? Ou seja, não tem como a gente não partir para momentos de alinhamento de valores e propósitos na hora de fazer escolhas e praticar minimalismo. Não dá para a gente sair surtado consumindo o planeta. Literalmente, a gente está comendo o planeta. A gente está usando o planeta em vários aspectos. Não cabe tanta produção de insumos, tanta produção desde a agricultura a tudo que é mineração, que envolve eletroeletrônico, carro e todas essas coisas. O futuro da humanidade depende desse alinhamento, dessa coerência que a gente tem que buscar e do desprendimento dos velhos eus. Porque a gente sabe que é tradição. Gente, tradição. Você tá caindo, a gente tá abrindo um buraco para cair todo mundo dentro, porque a gente vai continuar, porque é tradição. As coisas mudam. Tudo muda. A gente tá mudando tudo que tá à nossa volta com a nossa tradição e a gente não vai mudar, né? Eu sou muito crítica a essa coisa dessa mentalidade, porque seu avô viveu uma realidade totalmente diferente da sua. A vida era diferente, o porquinho que ele comia era outro, a condição da água era outra, né? As condições de bens de consumo eram outras. Você não pode aplicar a mesma mentalidade do seu avô. Honre a vida do seu avô, né? Agradeça pela existência dele, mas assim, tem certos hábitos do seu avô que você não tem nem o direito mais de praticar. Isso precisa ser falado. A gente não pode ficar, porque bonitinho. Não é nada bonitinho. A gente tem que cuidar. Não é, assim, estagnar na tradicional, porque é cultural. Cultura é viva. Cultura muda. É cultural comer tal coisa. Tá bom, mas a gente não tem mais planeta para você aplicar essa cultura. Você precisa mudar a sua cultura para uma cultura regenerativa, para uma cultura de menos impacto. É cultura cultural, cozinhar com bacon e com banha de porco. Tá bom, mas 54% das pessoas do Brasil morrem de infarto. Porque aquela gordura lá tá parando nas artérias e tá matando gente. Mas é cultural. Tá bom, então vai ser cada vez mais cultural morrer mais cedo por infarto, porque a cultura tá infartando gente. Será que não dá pra mudar? Será que não dá pra gente comer castanhas? Será que não dá pra gente comer feijões? E é muito interessante você falando isso, tá me fazendo muitos downloads, assim, sabe? Minha cabeça tá fazendo já muitos downloads aqui, porque eu trabalho com uma parte também que é a linguagem do corpo egípcia, que traz a causa emocional por trás do que a gente manifesta no corpo, né? Eu trabalho muito esse lugar, né, de olhar para o espiritual e para o emocional que você trouxe. E quando você falou que o nosso planeta, né, ele tá todo poluído, né, é exatamente um reflexo de nós, né? Nós então, poluímos. Exatamente, porque a água, ela representa esse emocional, né? Então, para onde que vai tudo? Normalmente concentra na água, até o nosso planeta tem uma quantidade gigantesca de água, né? E é assim como é assim que eu sinto o ser humano, de uma percepção até energética, sabe? Hoje, quando a gente olha pra gente mesmo, né, enquanto ser humano, eu sinto que a gente tá assim, a gente tá entupido, a gente tá poluído, a gente tá envenenado, a gente tá, assim, contaminado com muita toxicidade, né? Isso vem de todos os lugares de consumo. E foi muito impactante você trazer a informação, por exemplo, que eu não tinha essa consciência, que além de que o nosso solo está sendo, ao invés de terem árvores, de ter florestas, de ter todo o ecossistema originário, né, que antes a gente tinha em muitos lugares, além de ter o pasto, essa informação do pasto, a gente já tinha essa consciência, vê, né, é visível, que é degradante, né? Mas eu não sabia que a maior parte das terras estão sendo usadas para plantio, por exemplo, de soja e milho, né, e outros cereais que, no caso,
são para alimento só dos animais. É. Essa informação me impactou muito. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. A gente vive num país que é o tal do país do agronegócio, né? Que esse agronegócio, ele tenta colocar na nossa cabeça, usando alguns bons milhões de reais em publicidade, de que eles são pop, de que eles produzem comida e alimentam o mundo, né? Então, esse é um slogan criado por uma campanha publicitária para a gente valorizar a destruição que eles fazem, né? Então, assim, hoje, se você olhar, eu sempre falo, né? Eu viajo muito tempo, né? Por conta do meu trabalho, cada hora eu estou no estado do Brasil e tudo mais, atravesso o Brasil várias vezes ao longo de um mês, e eu sempre na janelinha olho para baixo. Se você olha para baixo da janelinha, você só vê, você não vê floresta, você só vê recortes, e esses recortes representam principalmente pasto e monoculturas. As principais monoculturas que forram no Brasil são a da soja intercalada com milho, né? Se você olhar toda a formulação de ração de todos os animais da pecuária, estou falando do boi, da vaca que produz leite, da galinha que bota ovo, do frango, do porco, do cabrito, do peixe de cativeiro, né? 70% do peso dessa ração é soja e milho. Nossa. Né? Porque é base, ou seja, a gente esquece determinadas coisas importantes, que as plantas, elas captam, eu acho essa historinha muito bonita. As plantas fazem algo que eu invejo, que se chama fotossíntese. Sim. Elas vão lá, captam a energia do sol, o prana, e elas, nos seus tecidos, transformam a energia em macronutrientes que acumulam essa energia. Então, elas produzem carboidratos, proteínas e gorduras que ficam estocadas nessas plantas. E elas estocam sol. Olha que coisa linda. Daí vai um bicho lá, come essa planta, e essa planta transmite a energia do sol para ele, gera energia, e ele produz seus tecidos, né? Então, esse é o caminho. Acontece que quando a gente na pecuária hoje, que também não tem nada de lúdico, o porquinho do quintal, a galinha, cococó, nada disso. A gente está falando de sistemas de produção de alta intensidade, que é a carne, o leite, os ovos que vendem no supermercado. Daqui, do mundo inteiro. Sistemas intensivos, em que há a fecundação artificial dos animais, os animais se reproduzem, eles ficam confinados, eles ficam numa condição totalmente antinatural, porque eles não estão pegando sol, eles não estão comendo o que eles comeriam instintivamente, buscando comida na natureza, eles não têm inter-relações com outras espécies, eles não interagem com o ambiente, eles vivem em ambientes de confinamento, que são extremamente estressantes e precisam ser alimentados. Eles não têm como sair de lá. Então, esse sistema nos obriga a produzir comida para esses animais. Através do quê? Da agricultura. Então, a gente produz quantidades colossais de calorias vegetais através dos sistemas de monoculturas intensivas para alimentar os animais que a gente come. Então, a gente produz a soja e o milho, que são as cultivares que são mais apropriados, aqueles que a gente escolheu também para alimentar esses animais, tá? E a gente esquece que é uma conta muito louca, assim, desculpa a palavra, burra, e muito desperdiciosa. Por quê? Porque a gente teria, como animais que somos, total capacidade de comermos a agricultura, aquilo que a gente cultiva. Então, a gente usa uma área colossal, gigante, para produzir comida para os animais, produzir calorias para eles. Lá, o solzinho, a planta lá, acumulou calorias. Eu pego essas calorias, eu entrego, por exemplo, um frango, lá na granja, comer na forma de ração. De tudo que ele come, o frango, assim como nós, tem o que a gente chama de metabolismo basal. Ele gasta uma grande parte daquelas calorias só para manter ele vivo. Respirar, bater coração, fazer homeostase, trocar de calor, andar um pouquinho ali naquela minúscula espaço que ele está. E uma pequena parte dessas calorias da agricultura são realmente transformadas em carne, ou em leite, ou em ovos, que é o que a gente consome deles. Porque a vida desse animal pouco importa. Então, ou seja, eu estou falando aqui uma conta que documentada pela ciência. No caso do frango, de cada 9 calorias que eu dou de vegetais para o frango, ele transforma essas 9 calorias em 1 caloria de carne. Ou seja, ele aproveita 10% daquilo que ele come da agricultura. Então, quer dizer o quê?
que se eu sou tão animal quanto o frango e eu consigo, obviamente, comer o que ele come, se eu tirar o frango da história e eu comer diretamente essas 9 calorias, eu não precisaria plantar tanto. Eu não precisaria de tanta área. Nada justificaria eu abrir espaços de agricultura a mais, porque eu diminuo muito a demanda e a necessidade de calorias plantadas para alimentar os 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, a gente só está forçando essas áreas, a gente está forçando os biomas, Cerrado sendo destruído para plantar soja. Eu vou muito para o Alto Paraíso de Goiás, meus melhores amigos moram lá. Eu vou cada 2 meses, eu passo naquela estrada todo o tempo. É soja 250 quilômetros. Tá? Numa biodiversidade incrível que é o Cerrado, na bacia das águas desse planeta, desse Brasil, e a gente está gerando escassez. Para quê? Para plantar a quantidade colossal daquilo que a gente não precisaria plantar se a gente não tivesse um fator de desperdício no meio que se chama animal. Tá? Então, quando a gente vê essa agricultura gigante, é porque o agro alimenta o mundo. Não alimenta o mundo. Alimenta os animais que parcialmente alimentam o mundo. Né? A gente usa 75% das terras aráveis do planeta para plantar comida para bicho, e eles nos fornecem 12% das calorias que a humanidade come. A gente podia usar melhor esse espaço. Aí, ainda assim, a gente não alimenta todo mundo, porque tem a fome aí, no Brasil e no mundo. Dos 8 bilhões, 735 milhões de pessoas passam fome, não têm acesso às quantidades calóricas diárias. E a gente alimentando bicho para alimentar gente que come mais bicho do que precisa. Ou seja, uma indústria doentia muito. Que foi criada simplesmente para finalidade financeira. Foi uma coisa que eu falo, a gente vem da cultura, da tradição, porque todo mundo come carne. Legal, então vamos comer. Daí, quando você traz todo mundo, esse hábito, para um mecanismo da lógica do capitalismo, para um mecanismo também da industrialização que a gente viveu dos anos 50 para cá, né, eles começaram a industrializar tudo. Tudo que era, a gente fazia farinha, né? Os quilombolas faziam uma farinha de mandioca, não sei o que lá, de repente o cara lá colocou uma grande torrefação a mandioca, tudo industrializou, tá? Só que industrializar animais dessa forma, o que aconteceu? Fez com que a gente tivesse uma produção gigante. Antigamente, mesmo que se comesse carne e tudo mais, não é que se comia essa quantidade que a gente come hoje. Né? Primeiro era um alimento mais escasso e era um alimento mais caro. O que acontece é que a industrialização e toda essa como posso dizer, esse maquinário político que foi criado em cima desses poderosos, porque daí são poucas pessoas que têm esses latifúndios gigantes, que produzem essas commodities e que produzem tanto a soja quanto a carne, que estão acumulados com quem produz as sementes transgênicas, junto com os agrotóxicos, com os trilhões que se gastam com fertilizante de terra, porque a terra está morrendo. Tudo uma indústria que são pouquíssimas pessoas que estão envolvidas, né? E que essas pessoas têm um poder grande do ponto de vista político, que legislam para si próprios. Então, eles legislam, hoje, a carne, o leite e o ovo são subsidiados praticamente na sua integridade. Então, você não paga impostos. A gente, inclusive, banca, a gente dá auxílio para o agronegócio. Tira o auxílio desse negócio. Coloque imposto devido, como outras áreas. Vamos ver quanto que vai custar. Então, ou seja, hoje, ainda que custe caro, seria muito mais caro num sistema em que não tivesse esse lobby político para subsidiar a pecuária. E assim, o caro não é só o quanto custa. O caro é quanto custa a erosão de solo que está sendo gerada. Quanto custa essas emissões absurdas que toda vez que você desmata, 74% das emissões do Brasil vem dos sistemas agroalimentares. Isso é documentado, o Observatório do Clima, publicado em novembro do ano passado, foi uma concessionária formada por diversos órgãos de estudos de meio ambiente do Brasil que fizeram esse relatório que foi publicado no ano passado. 74% das emissões do Brasil vem do sistema agroalimentar. E uma grande parte dessas emissões vem do desmatamento. Porque para abrir fronteira agrícola, para plantar alimentos para os animais, a gente está desmatando o Cerrado, desmatando a Amazônia, desmatando o Pantanal, desmatando os pampas, a gente perdendo cobertura de floresta. Então, ou seja, isso é um custo que não está sendo embutido também no custo da carne.
né, na custo do leite, dos ovos. E aí a gente tem sistemas contaminados, a gente tem um excesso de consumo de alimentos de origem animal que traz uma carga muito alta de gorduras saturadas, de colesterol, baixo teor de fibra da alimentação, que não tem fibra em alimentos de origem animal, né? Então você começa a colocar mais bicho no prato das pessoas e menos vegetais. Porque é mais fácil de fazer, tem uma questão cultural de que é comida de pessoas bem-sucedidas. Mais uma vez aqui, ressignificar sucesso. Né? Vamos fazer um churrasco. A carne porque lá atrás, na escassez, quem comia carne eram pessoas que tinham poder aquisitivo melhor, ou então você economizava um tempão para você chegar um dia e você colocar uma carne no prato. Agora não, ela está lá. Então, o que acontece? É status. Né? E isso faz com que as pessoas consumam mais. Muito além daquilo que seria o razoável para a saúde humana suportar. E aí a gente correlaciona o consumo exagerado de produtos de origem animal com o desenvolvimento de diabetes, porque diabetes tipo 2 é uma doença inflamatória, né, que cria resistência à insulina. E aí a história está muito bem clara, desenhada pela ciência hoje, que o que gera essa inflamação, o que gera resistência à insulina é o consumo exagerado de gorduras saturadas, que está interceptando os receptores celulares de insulina. Isso está muito claro e tem gente aí achando que é açúcar. O açúcar é consequência, posso explicar isso se der tempo. Mas a gente tem doenças cardiovasculares, que é a maior causa de morte no mundo. A gente tem, por exemplo, aqui no Sul, por exemplo, Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, é a maior incidência do mundo de câncer de intestino. Do mundo, e de longe. Daí a gente vai estudar por quê? O per capita de carne é muito alto. E não somente a carne por si só, a maneira de preparo, que é o churrasco. O churrasco você expõe a carne ao fogo. E o fogo derrete gordura, a gordura pinga no carvão, e aí vem os hidrocarbonetos aromáticos colando na carne. E esses hidrocarbonetos estão no relatório 2015 da OMS como substâncias cancerígenas, tanto quanto o amianto, que foi proibido, tanto quanto o cigarro, que ainda existe, mas com várias tarjas pretas de consumo. Aí você começa a ver, você começa a conectar a doença humana com doença ambiental. Né? E o quanto é necessária essa transformação de mentalidade. A gente já tem dados, a gente já tem conhecimento. Meus pais não tinham o conhecimento que eu tenho. Meus pais não conheciam sobre saúde, não tinham na internet um PubMed publicando todo dia sobre saúde. Eu não tinha revisões sistemáticas da literatura com amostragem de milhares e milhares de pessoas. Eu não sabia sobre o que era o aquecimento global. Mas, gente, agora a gente sabe. Agora a gente tem dados. E o que a gente vai fazer com eles? Não adianta só ficar diagnosticando. Vamos colocar em prática? E essa prática é inconveniente. Ela tem que sair da zona de conforto. Tem que mudar hábito. Mudar hábito não é simples, mas é necessário. Honrar a cultura passada, mas mudar a cultura é necessário. É inteligente, inclusive, né? É uma questão de sobrevivência, é uma questão de perpetuação da vida, né? Sim. De perpetuar a nossa espécie, né? Porque, na verdade, o que está em extinção é a nossa espécie, né? Porque, de forma não inteligente, a gente vem fazendo, com todo o nosso histórico, essas escolhas que estão indo para a morte. Nunca se teve casos tão graves como a gente tem hoje nas estatísticas de depressão, ansiedade, colesterol, problemas cardíacos, problemas de pressão alta, né? E isso não é coincidência. Essa questão de como a gente vem se alimentando e como a gente mudou também o movimento do corpo. Gente, se precisava caçar animais na época das cavernas, na época que tudo era a pé e muito longe, morro acima, morro abaixo, carregar coisas, buscar água lá na nascente, carregar, né, coisas. Então, assim, eu vim também de uma família que no caso tinha sítio, né, morava nessa região bem mesmo de sítio, fazenda, né? Minha infância foi nesse ambiente. E era totalmente diferente. De 36 anos para trás, né? Quando nasci, era diferente. Era diferente a necessidade de gasto calórico que a gente tinha também, né? Essa questão. E outra, os animais, eles eram
criados de uma forma muito diferente. Eles eram livres. Muito dentro diferente. da condição, eles eram livres. Eles expressavam as suas identidades, as suas percepções, usavam a sua intuição e seus instintos para poder viver, escolher o que comer, fazer. Por mais que tivesse um certo manejo, era uma outra realidade totalmente diferente de uma granja. Mas Total. totalmente diferente, né? Total. E quando você fala isso, essa necessidade de mudar, tem aquele ditado aqui no Brasil que fala, time que tá ganhando não se mexe. Aí eu pergunto, quem tá ganhando? Alguém tá ganhando? Tem alguém ganhando. Alguém, financeiramente. Mas todo mundo vai perder. Sim, Exatamente. já tá perdendo. Todo mundo vai perder. Tem alguém ganhando? Pouquíssimos. Tá, então você que tá com medo de mexer em alguma coisa, tá ganhando alguma coisa? Muito provavelmente não. Né? Então, assim, como tá hoje na internet, tá rodando ali uns memes importantes, assim, você tá muito mais perto de ser, né, um exilado climático do que ser um bilionário. Então, meu amigo, começa a cuidar do clima, que é melhor pra você. Muito boa, hein? É. E à medida que você tava falando aí, Ale, eu tava conectando aqui, né? Porque aqui no Clube da Transformação, a gente acredita que a mudança de hábitos realmente ela é desafiadora, mas ela é possível e ela é mais prazerosa quando ela é feita através da consciência e não do esforço. Exatamente. A partir do momento que eu me torno mais consciente, eu mudo não só porque eu preciso mudar, mas eu mudo porque eu quero mudar ou no mínimo porque eu escolhi mudar. Ótimo. Né? Porque eu posso até não querer. Ok, é desafiador para mim diminuir o consumo de carne ou não consumir carne, mas eu escolho isso. Né? Eu escolho por mim, eu escolho pelo planeta, então até me emociono de ter você aqui com a gente levando essa mensagem para as pessoas, porque eu não sou vegano, né? Ainda. Adoro ainda. Principalmente depois de conversar com você, né? Então, mas hoje a minha alimentação é 80%, 90% vegano, vegetariana. E é muito engraçado quando a gente convida pessoas, às vezes, vamos num restaurante vegano, a pessoa olha assim, como se fosse, como assim? O que come lá, né? Será que tem comida lá? Né? E eu lembrei o seguinte, que me veio claramente, olhando você falar. Quando você entra numa churrascaria, você sente a frequência vibratória ali. Como é que é o ambiente da churrascaria? Eu não tô querendo aqui falar mal da churrascaria, eu só tô comparando as frequências. Isso porque você nem foi no abatedouro. Nossa, imagina. Nossa. Mas imagina o seguinte, eu vendo só a churrascaria assim, olhando de fora, né? Porque foi um ambiente que eu frequentei muitos anos. Por exemplo, eu viajava e sempre viajei também. As pessoas me levavam na churrascaria, sempre, né? simbolizava o quê? A abundância. isso. Um lugar onde ela não come todo dia. Mas como que é o ambiente normalmente da churrascaria? Muita gente falando, gordura, né? O piso até escorrega, né? Muita coisa ali. E é um ambiente, na verdade, que transmite escassez. Porque você paga um valor no rodízio que faz você comer e querer comer para valer aquilo, né? E, não, eu tenho que comer mais, né? Eu cheguei a começar um rodízio e terminar e começar de novo. Falando, não, deixa eu comer mais um pouco aqui. Já tinha comido a sobremesa, mas deixa eu comer mais um pouco. Porque leva a gente para um pensamento de escassez, né? E quando eu entro hoje, por exemplo, num restaurante vegano, vegetariano, é outra frequência, né? As pessoas estão ali tranquilas, normalmente, não tem confusão, é outra paz coisa no lugar. né? É uma paz ali que você sente. E o que eu tô querendo trazer com isso, né? É a frequência que a gente entra ali a partir do momento que você tem um amigo nosso, né? O Laírton, um amigo meu, que ele fala uma coisa interessante, né? Que ele trabalha com Ayurveda e muito consciente na questão da alimentação. Ele fala, você se torna aquilo que você come. Você se torna aquilo. Então, se eu tô comendo sofrimento, grande probabilidade de eu atrair sofrimento para minha vida, né? Eu tô vibrando naquela frequência ali. Né? Então, isso são as escolhas que a gente faz mesmo. Essa coisa de você é o que você come, é muito, eu vejo muito como muita verdade, mas eu vou trazer uma coisa mais desafiadora aqui. Que é você inverter essa frase, você come o que você é. Boa. Excelente. Por quê? Porque você falou de você mudar o pensamento, de você mudar. Lembra quando você falou assim, como faz para mudar? Eu falei, conhecimento. Primeira coisa que eu não falei, come isso, que eu deixei de comer aquilo. Conhecimento. O conhecimento faz com que você tenha muito mais amplitude para ter discernimento, para poder fazer escolhas. E aí você vai usar o quê? Você vai alinhar. Você vai ter um leque, um cardápio maior de escolhas a partir do momento que você conhecer e sabendo o que é melhor, o que é pior para você naquela condição e tudo mais. Só que daí você vai colocar esse conhecimento para conversar com o seu eu.
que é a sua índole. Índole é uma coisa que a gente não muda. É quem você é, assim, são as camadas que você vai tirando de você, lá dentro tem você, quem sou eu? Né? Quais são os meus valores reais? Né? Qual é? E eu, particularmente, acredito muito que a imensa maioria das pessoas tem uma índole muito boa, de bondade, de amor, né? de fazer o bem. Porque putz, isso dá um prazer, é o que a natureza coloca dentro da gente. A nossa essência é divina, né? A natureza coloca pra gente o amor incondicional, pra gente poder agir em coletivo. Tem que ter um amor incondicional. Só que as camadas, a sociedade, o estilo de vida vai colocando camadas que vai fazendo a gente represar isso e não colocar pra fora. Então, eu acho que a grande mudança ela tá em você conhecer o externo, conhecer os impactos daquilo que você poderia fazer ou não poder, o que você iria fazer ou não, e você alinhar, você ter coragem de olhar para dentro e descobrir quem você é. E aí tem um alinhamento. Esse alinhamento de você expressar quem você é através das suas escolhas é a coisa mais poderosa do mundo. Porque você tem uma sensação de leveza e uma energia vital tão grande para sair por aí quando existe esse alinhamento. Pra falar, nossa, como você acorda com 5 horas da manhã, faz yoga, faz não sei o que lá, faz 500 podcasts, faz não sei o que lá, não sei o que lá, blá, 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 viaja hoje, amanhã, hoje você tá aqui. Eu acho que é muito isso, porque eu demorei também ao longo da minha jornada de vida para fazer esse alinhamento. E o veganismo foi o meu principal alinhamento. Porque eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho um amor incondicional pelos animais. Eu tenho um amor. Eu olho para eles, eu sinto amor incondicional. Qualquer um, até pela minhoca, eu tenho isso. Então, assim, só que eu, com as minhas atitudes, quando eu não era ainda vegana, eu meio que criava um escudo dissonante para que eu não colocasse isso em prática, porque tinha comodidade, tinha sabor, tinha um monte de coisa. Tradição, mussarela de búfalo, essas coisas assim na minha vida. Tá lá, só que o que acontecia? Tinha uma coisa angustiante em mim, que não fazia eu ter essa energia vital tão forte. Porque eu não estava alinhando. No fundo, eu sabia do meu amor, eu sabia dos meus valores, só que eu não colocava em prática. Quando eu tive essa coragem, que de verdade é agir com o coração, né? Coragem de falar assim, não, eu vou abrir mão dessas coisas, vou mudar minha forma, inclusive de me posicionar no mundo com relação a isso. Né? Que o ativismo é isso. O ativismo é você fazer alguma coisa e mostrar para o mundo porque você faz, convidando pessoas para fazer igual. Isso é ativismo. Porque você pode fazer alguma coisa e ficar quietinho na sua caverna. Ou então você pode querer transformar o mundo. O ativismo só acontece, a transformação só acontece por ativismo. E esse alinhamento é muito bom. Você fala, é difícil mudar hábito. É difícil quando você ainda não se alinhou. Perfeito. Quando você alinha, ou seja, você fala hoje, né? O exemplo aqui é o veganismo, que para mim é a coisa mais forte para você. É onde você chega no seu lugar mais difícil, que é o lugar de mexer no hábito, mexer no paladar, mexer na comodidade, mexer em valores, mexer em tradicionalidade e se posicionar. É ter peito real para se posicionar nesse sentido. Tá? Por que a gente sustenta isso? Porque existe um prazer guiado pelo alinhamento de atitude e índole, que é uma coisa que eu não quero ferir. Porque é prazeroso. Ai, você vai no casamento, o que você come? Eu como a planta do vaso e tô com prazer com relação a isso. Ah, não tem nada vegano, e agora? Tô feliz porque eu tô alinhada. E como é que você faz quando você vai num casamento ali? Depende. Fiquei curioso agora. Um casamento tradicional é que ultimamente, né, outra coisa que a vida faz por você, você vai evoluindo e vai deixando para trás o que não te faz mais sentido. Então, pessoas também. Claro. Né? Como Rita Lee, minha grande rainha, falou assim, olha, tô fazendo umas mudanças aqui na minha vida. Se a gente não se falar, você é uma delas. Tipo isso. Excelente. É isso, cara. E a evolução, é a transformação. Você não tem que nascer e morrer com as mesmas pessoas à sua volta. E nem família. Só porque tem laço com sangue. Cara, tem pessoas que não combinam com a sua essência. E tá tudo bem.
Inclusive, você veio nesse sistema para você poder evoluir. É isso, e você vai ficar amarrado? Então é isso. Quando eu vou, como eu tava na brincadeira, veio porque hoje é o meu ciclo de amizade, as pessoas que eu valorizo a ponto de eu estar num casamento, ou são veganas, ou são muito próximas e vão ter muitas opções. Coisas maravilhosas. Então, assim, eu não tenho passado por problemas assim, mas recentemente eu tava, 3 semanas atrás, eu fui num casamento na Bahia, que era de uma pessoa do ciclo de amizade do meu marido, que, assim, totalmente fora do business dele. E aí, sim, cheguei lá num baita de um hotel gigante na Bahia e tudo mais. No jantar do primeiro dia, que ficam 3 dias casando, né? Nossa! Que é essa coisa que você vai, você fica. O primeiro dia era um jantar, tipo, empratado, que chegava assim. Realmente não tinha... eram umas coisas que você não consegue tirar. Tipo, a carne tem um molho em cima, enfim, aquelas coisas. Daí eu chego, assim... Ou eu faria sem comer, mas como eu sou ativista, eu fui lá e falei assim, eu quero falar com o chefe, eu quero falar com o maître. Olha, eu sou vegana e não tem nada no cardápio. O que você pode fazer para mim? Excelente. O que você pode fazer? Porque eu quero gerar incômodo. Claro. Eu não tô aqui para me explicar, eu tô aqui para confundir vocês. Para trazer vocês uma condição de incômodo. Porque é só o incômodo que muda. A conveniência não muda ninguém. E eu quero mudar o sistema. Eu quero fazer com que todos os lugares tenham opções veganas, porque eu quero tornar o veganismo simples, acessível, banal. Entre você comer um requeijão de castanha de caju, um requeijão de vaca, eu quero que você não tenha diferença entre eles. Isso aqui não quer que isso aqui seja vegano, eu quero que isso aqui seja um requeijão de castanha. E eu quero que tenha em todos os lugares. Porque é tão gostoso, ou mais do que o tradicional, e mais pessoas vão comer. E tá tudo bem. Ah, é vegano por acaso é. Então eu quero normalizar isso. Então eu sou proativa, isso é ativismo. E aí o mestre chega pra mim e fala assim, ai, a gente não tem nada. Eu falo assim, não, você não pode não ter nada. Eu vim aqui, eu sou convidada da festa e eu não como nada de origem animal. É impossível que na sua cozinha não tenha nada. Ele ficou assim, né? Eu era o maître, daí veio, chamou o chefe, não, claro, a gente vai fazer. No final fizeram um prato lindo pra mim, muito mais bonito do que o prato dos outros que estavam comendo ali. Todo mundo assim, nossa, aí é. Eu falei, pois é. E é igual quando eu vou numa pizzaria também, que eu peço a salada. Né? Aí todo mundo me olha, você vai pedir salada? Eu falei, vou. Aí quando chega a salada, todo mundo, ai, mas que lindo, eu posso pegar um pouquinho? É isso. Né? Então aqui em Floripa mesmo tem uma pizzaria que serve vegano. Aqui vocês são muito bem Aqui a privilegiados. gente tá bem servido. É, a gente frequenta muitos lugares, tem muitas opções maravilhosas. Sim, agora, é o que você falou, é uma mudança, né? Quando as pessoas, por exemplo, comentam comigo, né? Nossa, mas você emagreceu, deve ter sido muito difícil, né? Você tinha 130 quilos, tudo. Eu falo, olha, difícil era eu carregar tanto peso. E eu não tinha consciência, né? Então, a mudança de hábito é isso. É você ter consciência e fazer as escolhas, né? Fazer escolhas conscientes. E o que eu, talvez, né? Eu sugiro para as pessoas é o seguinte, é dar um próximo passo. Né? Igual tem um movimento hoje, né, no Brasil, que eu quero divulgar, né? Eu quero começar a divulgar ele mais, que é a segunda sem carne. Sim. Né? Se você puder até falar um pouquinho sobre isso, porque de repente, se uma vez por semana, quanto que a gente Já economiza impacta, aí né? de impacto se uma vez por semana a gente deixar de comer carne? A campanha Segunda Sem Carne é uma campanha criada fora do Brasil, né? Que tem como hoje embaixador e padrinho o Paul McCartney. E ela está no Brasil há 13 anos. E quem trouxe para o Brasil foi a Sociedade Vegetariana Brasileira. E eu trabalho na campanha Segunda Sem Carne. A gente implementou a Segunda Sem Carne em diversas escolas, por exemplo, todas as escolas da Prefeitura de São Paulo, prefeituras de diversas cidades do Brasil. E hoje, no Brasil, a Segunda Sem Carne é a maior do mundo em número de refeições servidas, por conta desse trabalho. E qual é a proposta? É convidar, não é impor, é convidar as pessoas a um dia na semana tirarem todos os alimentos de origem animal do prato e descobrir novos sabores. Tá? Então, a proposta é assim, quando a gente fala sem alguma coisa, já vem um pensamento de escassez. Tá? Sinceramente, eu hoje, eu faria... Dá pra mudar um nome. Outro nome. É que vem de Meatless Monday, né, em inglês, e vem, porque é uma segunda com mais vegetais, né? Então, quando a gente tira essa questão da escassez, com mais normalmente, vida, né? você tira o alimento de origem animal e você, obrigatoriamente, preenche esse espaço do seu prato
com mais leguminosa, com mais salada, com mais legumes, com uma batata doce, enfim, seu prato ganha muito mais cor e uma diversidade de alimentos maior. E é uma proposta, porque a gente vê claramente hoje um caminho bem ruim da alimentação humana, em geral, no Brasil é reflexo daquilo que acontece no mundo também, das pessoas cada vez menos comerem vegetais, menos frutas, menos salada e tudo mais, aquela comida mais rápida, que acaba sendo ou um sanduíche, ou então um arroz com batata e bife. A gente vê uma perda de diversidade alimentar gigante nos pratos. E essa campanha Segunda Sem Carne, ela também, quando ela é colocada num restaurante, de empresa, por exemplo, a Natura faz Segunda Sem Carne, a IBM, várias empresas que a gente implementou. Ela obriga a pessoa a pensar diferente o prato dela, desligar o piloto automático. E aí, esse é um primeiro ponto. E aí, coloca mais vegetais no prato, o que é positivo, obviamente, para a pessoa, para os animais e para o planeta. Tá? Mas eu vou além disso. Esse desligar o piloto automático é muito importante. Porque a pessoa, tá bom, mas por que tirar carne? Quando ela passa a se perguntar por que tirar carne, ela está aberta a entender, a buscar conhecimento. Poxa, mas é verdade, é um animal que está aqui. Como viver esse animal? Poxa, mas eu fiquei sabendo que, por conta, obviamente, da divulgação da campanha, que eu tirando a carne, o leite e o ovo do meu prato um dia, eu economizo vários quilos de CO2 equivalente a uma viagem de 150 quilômetros de carro popular. Eu economizo água equivalente a 30 banhos de chuveiro elétrico de 5 minutos. Né? Eu deixo de usar terra, um pedaço grande de terra que eu usaria para plantar comida para bicho. Então, quando você começa a conectar isso tudo com problemas que a gente já está vivendo, há 10 anos atrás, quando eu falava disso, eu falava de mudança climática, ninguém tá bom, meu tataraneto vai se preocupar com isso, eu não preciso pensar. Hoje, nesses dias, assim, você não precisa explicar muito. O ano passado eu falei no TEDx da Amazônia, em Manaus, em novembro. Foi bem na época daquela grande seca da Amazônia, que começou o fogo da floresta, né? De colocar um fogo na floresta, fez aquela nuvem gigante em Manaus que você não enxergava. Eu e você, a gente não se enxergava. E o TEDx na Amazônia foi nessa época. E aí a gente estava falando, claro, de preservação da floresta. E a gente não precisava ficar explicando muito nada. A gente olhava para fora, a gente estava dentro de uma área de vidro, a gente olhava para fora e a gente não via nada. Parecia que a gente estava num cenário apocalíptico. Então, ou seja, a gente cada vez menos tem que explicar sobre tudo isso, porque tá embaixo do nosso nariz o problema. Então, quando você fala sobre reduzir o consumo de alimento de origem animal e você entende que tem relação com crise climática, que você vai olhar desmatamento, que tem a ver com comer carne, quando você vai olhar o uso de transgênicos, agrotóxicos, contaminação de água por conta, né, das monoculturas, tem a ver com comer carne, você fala, opa, peraí, faz um pouco mais de sentido. Porque impor, olha, uma vez por semana você é obrigado a tirar e a pessoa não sabe o motivo, Sim. Ela no outro dia ela vai comer o dobro de carne só para compensar. É isso, e esse eu acho que é um dos motivos que as pessoas são tão resistentes à mudança, porque elas não entendem o porquê que elas precisam mudar. Por isso que eu falo conhecimento. Né? E eu trabalho dentro das empresas com projetos de transformação, né, da experiência do cliente, e quantas pessoas não sabem por que elas estão fazendo, por que ela tem um procedimento. Né? E é muito interessante quando você expande a consciência, né? Porque hoje, por exemplo, eu estava caminhando na praia e tinha muito plástico. Muito para Floripa, né? Tinha até relativamente pouco. Uhum. Mas eu fui, e tava nublado o dia, tinha pouca gente na praia, e eu fui pegando os plásticos ali. Não consigo não olhar um plástico ali e não pegar. Porque é a minha casa que tá ali, né? É como se tivesse uma coisa espalhada na casa ali. Só que hoje, por exemplo, já foi diferente também, porque cada vez eu tô me conectando ainda mais com os animais e eu via, né, os peixes ali pulando, né? Eu falei, gente, eu nunca tinha parado para olhar desse jeito o peixe, né? E aí aqui tem a tradição da pesca da tainha, tudo. Então a rede enorme, com várias pessoas puxando e fazendo esforço. E eu falei, caramba. Aqueles animais morrendo sufocados. É isso, são vidas que estão ali. E ali eu olhei para aquilo diferente e falei, caramba. E cada vez que a gente expande a consciência, a gente olha diferente para aquilo que já estava normalizado. Para aquilo que era tradição, como você trouxe. Né? Mas é o que eu digo, eu acredito que é o que a gente estava até conversando lá no evento, né? Quando você tem níveis de consciência. Então, eu acho que o seu papel, o nosso papel é sempre trazer quem está aqui e trazer para cá. Quem está aqui, a gente já traz para cá. Quem está aqui, traz para cá.
né? Isso é importante, que eu falo bastante nas minhas aulas, na abertura das minhas aulas, quando eu falo dessa questão do que está acontecendo no planeta, a questão dos animais. O nosso nível de consciência, obviamente, degrau a degrau, ele tem que crescer. Consciência é um olhar do todo, né? Você ter mais abertura, mais conhecimento do todo, isso é consciência. Mas junto com a consciência, a gente tem que aumentar o nosso grau de sensibilidade. Porque o sistema, ele nos deixa insensível, nos faz insensível. Porque é muito mais fácil você manipular o seu consumo através da insensibilidade. Uhum. Porque é insensível, você não está prestando atenção. Por exemplo, É o automatismo, né? Nós somos robôs. Exato. No caso de consumo de alimento de origem animal, se eu sensibilizar esse cara e ele vê o peixe se sufocando ali, um ser senciente que tem todo o direito da vida e sente o que... Você olha um peixe, o peixe sente exatamente o que a gente sente. Se você sabe disso e coloca isso dentro da sua... né, você vê, a sua sensibilidade te causa um incômodo muito grande. Né? Quando você vê, por exemplo, você vai escolher um produto para você consumir e você conhece a cadeia de produção desse produto, você sabe, por exemplo, que tem pequenos agricultores familiares que estão com a mão na terra, que dependem daquilo para subsistência, e você vê lá um grande agricultor com um drone, um trator de milhões, manipulando. Ou seja, qual a sua sensibilidade? Ela olha para aquilo e fala assim, putz, isso aqui mexe comigo. Então, assim, quando você estimula a sua sensibilidade, você amplia a sua consciência, né? E o sistema, ele quer nos tornar insensível em todos os aspectos. Ele esconde da gente aquilo que nos faz sentir. E aí, obviamente, a gente vira robô do sistema, a gente vira marionete, a gente vira consumidor. Consumidor é aquela pessoa que consome. A gente não precisa ser consumidor. A gente precisa ser conscientes e, a partir da consciência, consumir. Não como consumidor é aquele que só consome, tipo comedor. Uhum. Um comedor. Não. A gente tem que agir, tem que mudar essa forma de a gente se colocar no mundo. E essa percepção, essa sutileza, a gente conquista como? Eu sempre falo, essa semana na minha rede social, acabei de aprovar, porque eu escrevi um post sobre banho de natureza. O que é isso? Eu acho que grande parte dessa insensibilização tem a ver com os sistemas que a gente criou, nosso ambiente de vida, a nossa casa, o nosso escritório, essa luz artificial que a gente está aqui, né? O ar. Se a gente passar um pouquinho mais, a gente vai ver, não vai ter. Claro, o pôr do sol, o nascer do sol. A gente não toma chuva, a gente não pisa na terra, a gente não toma picada, a gente não... Então, tudo isso, essa coisa de abraçar a árvore, essa coisa de sentir o microclima da umidade de uma floresta, por exemplo, ir ao mar e mergulhar, sentir a força das ondas, sabe? Então, os robozinhos de consumo, eles são tão urbanoides que eles sentem incômodo já, né, de se expor àquilo que é o natural, porque eles estão tão insensibilizados, né? E isso faz com que a gente consuma de forma totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. Consumidores de telas e não de paisagens, né? É muito triste a gente ver isso. E eu, né, falei recentemente, eu vou publicar em breve, que eu estava descrevendo ontem, estudos que colocaram pessoas em contato com a natureza para avaliar diversos parâmetros de saúde física e mental, inclusive na cura de depressão. E a gente viu cientificamente, né? Que a gente viu, eu observei. Não, cientificamente, seguindo metodologia científica, né? Que pessoas que tomaram banho, o nome foi banho de natureza, né? Que se expôs à natureza, sentiu a natureza algumas horas por dia. Essas pessoas melhoraram diversos parâmetros relacionados à questão emocional. E, principalmente, são pessoas que começaram a saber explicar em palavras o que é felicidade. Uau. Porque pessoas insensíveis do sistema, que estão girando, né, anestesiadas, se você perguntar o que é felicidade para elas, não sabem o que é felicidade. Se perguntar para essas pessoas quem elas são, elas não sabem quem são. Elas vão falar, olha, ela vai falar o que ela trabalha, o que ela é formada. É a única coisa que ela sabe sobre ela. Eu faço eventos meus de imersão. E normalmente eu abro numa roda, fogueira e tudo pra gente conversar e se apresentar. Eu sempre faço essa pergunta para as pessoas que estão chegando, quem elas são. A pessoa fala o currículo inteiro.
mas ela não fala quem ela é. Não sabe falar quem é. Porque não sabe. Não sabe quem ela Porque a é. gente se desconectou. Exato. A gente fala muito isso, porque quanto mais longe a gente tá da nossa, como se fosse a nossa raiz mesmo, é né? a Da índole, nossa. é aquilo que tá Porque aqui a gente tá dentro. desconectado da nossa essência. E a gente é a natureza. A gente tá interligado a ela. Só que como a gente se desprendeu e tá longe, a gente se perdeu. A gente como se a gente. é insensível. Exatamente, Então, a gente se perdeu da nossa verdadeira identidade. Por isso que a gente tá tudo bem desmatar, tá tudo bem poluir, tá tudo bem matar bicho, tá tudo bem jogar plástico, tá tudo bem, porque a gente criou essa grande insensibilidade. São os robozinhos do sistema. Muito robóticos. São pensamentos robóticos, são movimentos robóticos. Isso para mim, já é extinção humana. Porque a humanidade não é isso. A gente está criando, a extinção não é simplesmente pegou, matou, morreu, parou de bater o coração. Quando você perde a sua identidade como ser vivo do coletivo, é uma forma de você matar a humanidade que você é, quem você é. Né? Então, quando a gente fala, dá trabalho mudar? Dá. Por que dá trabalho? Porque o trabalho é mensurado em estímulos, né? Em coisas a fazer. E a gente... Por outro lado, é extremamente gratificante quando a gente vai tirando essas camadas e a gente com trabalho e a gente vai se encontrando dentro desse caminho. Mas é por isso que aqui no Clube da Transformação, eu nunca falei isso, mas agora que eu entendi melhor o ativismo, né, através da sua brilhante explicação aí, eu acredito que o que nós somos aqui é isso, somos ativistas da transformação. E da consciência. A gente defende a transformação. Dá trabalho mudar? Dá, mas dá muito mais trabalho você viver do jeito que você está vivendo, com sofrimento, com angústia, gente, né? Pensa uma coisa, o que é trabalho? É processo. Trabalho é processo. É o quê? Porque essa coisa que a gente tem, muito trabalho, a gente quer o resultado logo. O resultado, ele não dá não somente prazer, como também não cria vínculos e não cria condições que o processo dá. Dá trabalho, então curta o processo. Se mergulhe no processo, sinta o processo, seja sensível ao processo. É muito prazeroso. Mesmo na dor, eu faço yoga, sou yogini há 7 anos. Eu faço aula todos os dias de manhã. Todo dia não, 5 dias na semana. Cara, dói. Meu professor fala, lá vem ela. Então, assim, por que dói? Fica num asana, numa posição 1 minuto e meio ali, com a ponta do pé de um lado, com um negócio assim, frita a sua panturrilha, dói a sua coxa, estira o músculo de trás, o pescoço começa a doer. Eu tô confortável ali? Não. Mas o que eu faço? Eu internalizo, eu respiro, eu ouço minha respiração, eu tento conversar com a minha coxa. Eu tô curtindo o processo, eu tô vivendo o processo. Na dor, eu começo a entender quem eu sou. E depois, obviamente, né, vem um shavasana. Mas, enfim, o processo... As pessoas que acham tudo difícil é porque elas não têm a sensibilidade de entender e viver e curtir o processo. Que é muito mais legal do que o resultado. Porque, na verdade, quando a gente tá anestesiado, a gente não sente nada. Nem a dor, nem o prazer. É isso. Então, se você quiser passar a tua vida inteira fugindo da dor, eu também defendo um pouco desse lado aí, porque eu trabalho com processos terapêuticos. Sim, e muitas vezes, pra gente se curar, pra gente ressignificar, a gente vai ter que olhar pra dor. Óbvio. A gente vai ter que encarar. E é um dos grandes medos da humanidade, quase não falar, mais que medo de morrer, a gente tem medo de encarar as coisas. E realmente, se a gente não olhar, se a gente não tiver coragem de passar pelos processos, a gente não evolui. A gente tá nesse... Então, essa matrix que nos engloba, que nos envenena, nos mantém dopados, tá impedindo a gente de voltar a sentir. De sentir tanto a dor quanto o prazer. De sentir a vida pulsando. Então, a gente não tá mais sentindo a vida. E a gente cria expectativas de dor, assim, praticamente, nossa, eu nunca faria isso, aquilo. Daí, quando você começa a fazer, você vê que não é bem assim, né? Tipo, nossa, eu vou mudar a minha alimentação, eu vou comer mais vegetais, mas eu nem gosto. Não, você se propõe
a descobrir seu próprio sistema gustativo inteiro, ele se adapta a uma nova realidade da alimentação. Você, por acaso, nesse processo de comer de forma mais saudável, comendo mais vegetais, por exemplo, diminuindo o consumo de alimentos de origem animal, você se volta a pesquisar melhor, você vai ter prazer de ir lá no mercadinho, pesquisar, olha, isso aqui eu nunca comi, poxa, legal, daí vai pesquisar uma receita na internet, você começa a criar um novo ambiente em que esse seu caminho se torna mais prazeroso e você antecipa processos, porque você, no medo e na angústia da dificuldade, você joga o que você quer alcançar lá para frente como se fosse inatingível. Mas se você viver o processo, você vai simplificar esse processo, você vai acelerar o processo também, você chega nele com até muito mais rápido. E quando você chega, eu falo assim, nossa, mas não é bem assim, não é que... Eu achava que ia ser tão difícil, isso, né? Outra coisa que eu acho isso. muito interessante. Por exemplo, eu acho que nunca vi alguém comer um pedaço de carne ou de carne animal sem temperar. Crua, exato. Não, e sem temperar. Exato. Né? Porque não tem gosto de nada. Nossa, então, agora, as pessoas gente? às vezes querem mudar a alimentação, aí ela vai lá e quer comer a verdura, o negócio, sem temperar. E mesmo assim tem sabor. Né? Porque você sabe o sabor que tem um brócolis, né? Você fala assim, nossa, um brócolis. Mas aí você não vê propaganda de brócolis, né? Fala assim, coma brócolis, né? Brócolis vai fazer muito bem para sua saúde. E assim, isso é uma coisa muito importante, porque acontece, como a gente criou um sistema hoje pautado na proteína animal em tudo que a gente faz, tudo gira em torno dela. Ela é o nome do prato principal. Você vai num restaurante, tem lá entradas, pratos principais. Massa, você vai ver a massa, é molho branco, é com queijo, é com carne, bolonhesa. Daí tem carnes, frango, aves e peixe, por exemplo. Aí vem assim, escolha a sua proteína, como exato. se a única proteína fosse essa. O nome do prato é frango a termidouro com acompanhamento, brócolis e arroz. E assim, toda a atenção do chefe de cozinha, que é o criativo, tá no quê? Na carne. Marinou, ficou 500 horas ali, grelhou, fez não sei o quê, fez molho de não sei o quê, colocou não sei o quê, fez frito, fez... E aí o brócolis foi no vapor. Óbvio que é uma concorrência desleal aos vegetais. Então, quando a gente fala nesse caminho de diminuir o consumo, de reflorestar o seu prato, a gente está falando principalmente em você realmente mudar a forma de você organizar a sua cabeça com relação aos alimentos e você dar uma chance gastronômica também para os alimentos de origem vegetal. Com a variedade de vegetais, você consegue fazer receitas tão incríveis, você consegue fazer tanta coisa. Só assim, eles deixam de ser meros acompanhamentos e eles passam a ser protagonistas. Né? Então, isso faz total mudança. Então, hoje você vai em restaurantes veganos, você vê a gente, no evento que vocês falaram, vocês viram a comida, que delícia que tá? Não, maravilhoso. Meu E a gente é meio suspeito que a gente é acostumado a consumir ama. comida vegetariana e vegana assim, muito saborosa, né? Então, assim, tem muito sabor aí. E você trouxe uma consciência, assim, para mim fez muita diferença quando você mostrou, acho que a foto de um prato de comida tradicional, né? Arroz, feijão, uma carne, bife, não sei o quê, e alface e tomate. Né? Quando muito coloca uma cebola ali, que é anti-inflamatória, né? Então, quanta abundância tem, né? E você falou uma frase que acho que eu vou me lembrar, olha, a gente tem uma farmácia e um supermercado disponível na floresta. Na floresta. Né? Para que sentido tem isso? A gente derruba a floresta, planta soja para o bicho comer. Depois mata o bicho come. Que senso que tem isso? Né? Ou seja, e eu acho que é muito importante a gente entender quem somos no sentido planetário também, né? Recentemente eu fiz um outro curso de agrofloresta, semana passada, para falar a verdade, com o Namastê, e ele trouxe, assim, claramente, a gente, quando você vai estudar sistemas agroflorestais, você plantar, agrofloresta é uma combinação, né? Você combina extratos de plantas, tipos de plantas, e você vai ajustando isso, você vai plantando floresta junto com seus cultivares, né? Que podem ser frutíferos, raízes, hortaliças, castanhas, enfim. E quando você olha como uma floresta, se ela cresce, ela vai se formar, né? Uma floresta como aquelas florestas grandes que a gente vê, que tem estratos diferentes de árvores e tudo mais, é uma floresta que a gente já chama de sistema de abundância, que demoraram bilhões de anos para chegar naquilo lá, que você tem uma interdependência enorme de várias espécies, uma diversidade enorme. Você tem diversas frutas, você tem diversos mamíferos, você tem diversas aves. Então, ou seja, é a abundância de uma biodiversidade enorme. O ser humano só chegou
evoluiu e chegou na face da Terra quando já existiam florestas abundantes no planeta. Porque o planeta, nos seus bilhões de anos, ele passou por uma época muito árida, ele era meio desértico, daí começou isso, aquilo. E o ser humano só despontou no planeta lá na última fase. Na fase que já estava tudo lindo, tudo biodiverso, chegou o ser humano. O que acontece é que a gente está, através do sistema de agricultura, desse desleixo com relação à natureza, a gente está cortando a abundância e criando, voltando em estágios que são incompatíveis com a vida humana, que são os estágios da escassez. A gente chama de retomada, que quando começam, voltam, por exemplo, aqueles seres mais resistentes. Você tem alguns tipos de bactérias, você tem alguns tipos de plantas, você não tem essa abundância. E lá, nessa condição mais árida, a gente não tem condição de sobrevida. Porque a gente interdepende, nosso corpo ele é muito mais complexo. Ele depende de muito mais nutrientes, por exemplo, que nesse sistema aqui não existiam. Só fazem parte do sistema aqui na abundância, com as árvores e tudo mais. Já que a gente está cortando, a gente está voltando para cá. Por isso que eu falo que o planeta continua. Porque daqui ele vai trabalhar uma retomada. Mas essa retomada, para acontecer, são bilhões de anos. Mas a gente aqui, em 1, 2 gerações, a gente morre tudo. Então, assim, é exatamente isso. A gente é da abundância, a gente é da diversidade, a gente é da variedade no prato. A gente é de coletar frutos da floresta. A gente é da sazonalidade, porque os lugares que a gente vive tem uma época que é calor, que é lugar que é frio. E a gente está simplesmente não observando tudo isso, a gente está anestesiado, inconsciente da nossa própria existência nesse sentido. Quem somos nós nesse ecossistema? Ecossistema é interligação. Todas as vidas interdependem. Um depende do outro, tá? E nenhuma vida é mais importante do que outra. Você pode se sentir a rainha lá da cocada, só que você não é mais importante do que a formiga, do que a minhoca, né? Do que aquele peixe que ele viu morrendo hoje na rede. Não é mais importante. Porque se todos aqueles peixes sumirem no planeta, você vai sumir também, porque não vai ter oxigênio no oceano. Então a gente não pode gerar escassez. A gente tem que preservar a abundância. Porque nessa orquestra de vidas interdependentes, que cada um tem uma função real, né? Se a gente vai tirando quem trabalha para o sistema, presta serviços ambientais, que ambiente a gente vai ter para suportar a nossa vida? Nenhum. Aí, bem-vindos à extinção humana. A gente mesmo promoveu a própria extinção. Com essa inconsciência. Nossa. Com essa soberba de acharmos que somos mais importantes do que todos os outros. É muita arrogância da nossa parte. E isso justifica o próprio veganismo. Eu não tenho direito de impor uma condição de vida a outro ser que nasceu por si próprio, para estar aqui e expressar no planeta a sua existência. Olha onde eu estou mexendo. Quando eu pego um porquinho, eu fecundo uma porca e nascem porquinhos, eu pego esse porquinho, eu confino esse porquinho, abato esse porquinho, eu não tenho direito de fazer isso. Além da tristeza, obviamente, é uma questão da identidade da humana no ecossistema terrestre. Eu não tenho esse direito. Porque eu estou manipulando o sistema que eu interdependo. Quando você olha assim, você já viu na natureza, né? Qual ser manipula outro? Você tem os que comem outros, mas numa condição de total lealdade, fazendo parte de um ecossistema. É 1 para 1, em algumas condições. Você não vê um leão escravizando um monte de capivara, colocando ali, chicotada, trabalha aí para mim, engorda que eu quero te comer. Você não vê isso. A capivara está vivendo a vida dela, reproduzindo, comendo o que ela quiser e tudo mais. Chegou um dia que a onça por em cima dela já era capivara. Nós não, a gente manipula a vida. Uhum. E aí vem a angústia, aquela coisa da violência que a gente pratica, que vem para dentro da gente na forma de energia da comida. Sim. E tudo isso. E além da escassez, a questão ambiental, tudo que a gente gera. Então, se a gente não acordar para isso, cara, de verdade,
eu não consigo ser otimista com relação a tudo isso, a persistência da humanidade na Terra. É o que eu te falei no evento no sábado, é muita consciência em pouco tempo, junta, né? Então a gente, nossa, te agradece demais, né? A gente ficaria aqui horas e horas. Nem né? fale. Com certeza. É bom, né? Te escutando, conectando. A gente realmente agradece aí o seu tempo, a sua energia, né? Ter se dedicado aí para poder ter vindo aqui, né? No nosso espaço aqui do Clube da Transformação, no nosso podcast aqui no Sucesso Consciente, entregar um pouquinho aí, né? De tudo isso que você acumulou, né? Toda essa consciência acumulada ao longo desses anos. E uma coisa que eu escuto também das pessoas assim, mas comer saudável é muito caro, né? Tem gente que fala assim, mas coisa vegana é cara. Amigo, primeiro, né? E aí o que eu digo para as pessoas? Primeiro, se você quiser comprar tudo pronto, realmente vai custar um pouco mais caro, né? Mas você consegue fazer um leite vegetal hoje batendo no liquidificador, né? Eu prefiro comprar aqui, ó, Mata. Esse aqui eu queria até agradecer também, porque através da Mata a gente se conectou também através desse evento, né? Que são produtos aí maravilhosos, né? Dos ingredientes da Mata. Fala rapidinho da Mata aqui. A Mata é um processo de retomada, né? Da gente preservar a biodiversidade. A gente tem um lema realmente que a gente está hoje pautando a nossa alimentação em monocultura, que causa todos esses desequilíbrios, né? Desmatamento, e assim, uma forma da gente poder retomar isso e voltar, né, à abundância é a gente voltar a comer coisas da floresta, né? Para manutenção da floresta em pé, a gente precisa também dar condição de vida para as pessoas que vivem na floresta. Não dá para isolar a floresta dos seres humanos. Ali existem os indígenas, os ribeirinhos, assim, pessoas que vivem na floresta. E elas precisam viver. Então, dar trabalho, gerar fonte de renda para essas pessoas é essencial para que a gente preserve a floresta. E o que essas pessoas podem produzir? Uma diversidade enorme de castanhas, de frutos, né? Então a gente criou esse produto, que é o Superfood da Mata, que ele combina 14 ingredientes da Amazônia, coisas assim frutas, castanhas, coisas que normalmente a gente que não está no meio da Amazônia não teria acesso a isso, porque são frutos difíceis. Então os extrativistas, são aqueles que sobem nas árvores e tudo mais, estão colhendo esses frutos na época certa, né? Para a gente poder fazer um produto que nem esse aqui. Então quando você consome um alimento que nem esse, que é um super alimento, que a gente tem um alimento integral aqui, frutas diversas, castanhas, você tem, além da variedade, né, de nutrientes, compostos bioativos, coisas da floresta, de uma alimentação muito rica, você está criando alimentando uma engrenagem de abundância, porque eu estou mantendo a floresta lá, mantendo as pessoas ali, trazendo benefícios para a gente. Então, Mata nasceu com esse objetivo de regeneração. Regenerar, porque a partir do momento que você começa a comer floresta, você começa a encher suas células de nutrientes. Você começa a comer mais fibra, você alimenta o seu microbioma. Então, essa é a proposta. Então, tem o superfood, o leite. Tem 14 gramas de proteína. De proteína por dose. Né? Então, isso é uma outra coisa, né? Um paradigma que as pessoas têm. Às vezes falam assim, mas é caro. Amigo, caro é você comprar carne, né? E cada vez vai ser mais caro. Exato. Então, é só você diminuir um pouco do consumo ali e fazer as suas escolhas. Sobra um dinheirão. Né? E a mesma pessoa que fala que comer saudável é caro, pega uma porção de batata frita cheia de bacon e queijo cheddar ali em cima, paga R$70 naquilo num bar e acha barato. Não, e quanto ele pagou a cerveja? Nem isso aí eu não vou nem falar. Que não é uma só, são várias, né? Então, eu acho que é uma questão, mais uma vez, ressignificar o caro, ressignificar o barato. A gente pensar assim, na minha opinião, eu vejo que caro e barato também é uma questão de quantidade e frequência. Porque o que acontece? Por exemplo, o Superfood da Mata é tão barato quanto o leite de vaca? Claro que não, até porque leite de vaca é uma coisa absurda e tem um monte de subsídio e tudo. É mais caro? É um pouco mais caro, mas qual a frequência que eu vou consumir? Quanto que eu vou consumir? O que eu vou deixar de consumir pela quantidade de nutrientes que eu coloco aqui? O que eu deveria consumir de outros alimentos? Que também me custariam. Então, eu teria que somar todos esses alimentos. Hoje eu E os remédios que você vai economizar? Essa conta que tem que fazer, né? Você acredita que hoje eu almocei Eu também. E eu estou começando a ter fome agora, 18 horas. Olha isso. Pra você ter noção, a gente começou a gravar hoje. E eu nem tava lembrando que meio-dia. A gente começou, né? A gente veio pro estúdio meio-dia. Então, imagina, um pouco antes que eu tomei um desse.
E realmente é muito saboroso, porque você sente cheiro de coisa viva, né? Vem um cheirinho de cacau, não tem nenhum, a gente vem não, um cheirinho de cupuaçu. a gente quer trabalhar é o cumaru, diferente. O cumaru é maravilhoso. Quer trabalhar, ou seja, essa sensibilidade também, que é essa sensibilidade de sentir os sabores, né? Reais, não manipulados pela indústria, não artificiais, né? Que a gente também tem uma dormência, além da anestesia do coração, da mente, a gente adormeceu nossos paladares também, né? Viciou, para né? muito açúcar, para substâncias artificiais e tudo mais. Então, essa é a proposta, é uma regeneração. É isso. E lembrando, só pra gente fechar aqui, né? Porque não dá vontade de terminar mesmo. Sempre que você vier, a Floripa tá à disposição aqui, ali o nosso espaço, né? Para você compartilhar suas ideias. A gente tá formatando aqui uma comunidade, né? Que vai unir pessoas que geram transformação, né? Então, a gente vai fazer eventos, tanto online quanto presenciais também. Então, a gente tá só começando esse processo. Boa, me convidem que eu venho. Já tá convidadíssima. E agora até esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Tem um escritor aqui da ilha que chama Thales Nunes. Ele tem uma frase que é bem interessante, combina muito com o que você falou, que diz, ó, a natureza cura por aproximação. Ai, adoro. Então, é isso. Eu queria fechar aqui minha parte aqui, né, com essa frase aqui também. E te agradecendo demais aí mais uma vez. E a gente aqui tem um ritual, né, de fechamento dos nossos podcasts aqui, que a Josi vai te apresentar aqui agora. Pois é, eu também, assim, gostaria de te ouvir o resto do dia, assim, porque você traz muita consciência e, além disso, você sensibiliza mesmo a gente. Que bom. Porque, assim, desde sábado eu tô mexida. Tem coisa dentro de mim que ainda não se organizou pra eu ter consciência de explicar o que aconteceu. Boa. Já mexeu, sabe? Que bom. Isso não é falando aqui, né, pra você, é real. Porque você tem esse poder. Então, eu queria dizer que continua esse trabalho lindo que você está fazendo. Obrigada. Que realmente tem mexido muito com os corações e ajudado a despertar. Quem quiser colocar em prática algumas coisas, conhecer um pouco mais, na Sociedade Vegetariana Brasileira, é uma ONG, a gente trabalha, né, de coração para a gente poder levar mais consciência alimentar para as pessoas. svb.org.br, tem lá publicações no site, tem diversos e-books, tanto de receita quanto de acompanhamento nutricional. Então, é uma fábrica de conteúdo, aquilo lá, que gratuito para todo mundo que quiser. Inclusive, a gente lançou agora, em abril, o primeiro guia de nutrição esportiva vegano. São 260 páginas, escrito por um colega meu e eu e ele escrevemos. Assim, é o primeiro guia brasileiro de nutrição vegana e um dos maiores do mundo. Que legal. É totalmente gratuito. Trabalho de 2 anos que a gente fez para poder levar informação. Então, quem quiser se aprofundar e quiser conhecer mais, não precisa gastar 1 centavo. É só entrar no site da SBB e baixar tudo de graça. Nós vamos deixar todos os links aqui das suas redes aqui também, de tudo, né? Quem tiver interesse também em conhecer e adquirir os produtos aí da Mata também, a gente vai deixar o link aqui. Boa. Tá? E a gente até falou com o Max também para conseguir um cupom lá especial de algum benefício para o pessoal da transformação, né? né? Então nós vamos deixar aqui também. Mas vai lá. Gente, que alegria. Que alegria mesmo esse encontro, essa conexão. Nutriu muita coisa aqui dentro. Eu espero que quem esteja nos ouvindo, nos assistindo, também receba essa energia e se permita, né, também despertar para essas novas consciências que a gente vem compartilhando. E aqui, como todo encontro pra gente é uma alegria, uma festa, né? Porque a vida tem que ser celebrada. Sempre. A gente traz consciência, mas a gente traz pro presente, né? E hoje o que a gente tem é que comemorar mesmo esse encontro. E a gente tem aqui uma kombucha, que também é um ingrediente muito natural, né? A gente traz muito essa vida de volta, né? As bactérias do bem que podem trabalhar dentro de nós, né? Então, a gente quer fazer esse brinde também com a Bubble Bliss, que é uma parceira aqui do Clube da Transformação. Ela é feita aqui em Garopaba. E ela foi criada também com muita consciência, ao som de mantras. Ela é cultivada com muito amor. É diferenciada, viu? Que demais. E aí a gente gostaria também que você celebrasse com a gente e provasse. Vou pedir pra você abrir aqui. E ela ganhou o prêmio de melhor kombucha do Brasil. Comercial do Brasil. Sério? E nasceu do propósito da Dani de eliminar o vício de tomar refrigerante. E ela começou a fazer para ela, os amigos gostaram e assim surgiu.
Muito A especial. A gente Bubble Bliss. conheceu num evento também. Você vê como as conexões são Que especiais, legal. Olha, né? bem bubble mesmo. Aham, É. ela veio para trazer bolhas de alegria para nossa vida, para os nossos momentos. A gente espera que você goste, que você celebre com a gente esse encontro, que eu tenho certeza que vai render, vai multiplicar abundantemente muito na nossa Boa. vida. Então, proponho um brinde a esse encontro, a essa conexão. Viva, pra gente reflorestar mentes. Uau! Vamos Mais reflorestar florestas. mentes. Mais alegria, felicidade e a possibilidade de a gente continuar aqui na Terra. Arro. Que delícia. É diferente, né? Nossa. É hibisco É. maracujá. Lembra um espumantezinho, né? Assim, ela é uma delícia. Se deixasse eu só ficava tomando kombucha. Muito bom, né? Nossa, adoro. E a gente aproveita também para agradecer ao nosso parceiro aqui, a Zen Telecom, que proporciona essa internet aí que faz chegar até vocês toda essa informação relevante, né? Também a Aqualive proporciona essa água aqui de qualidade maravilhosa aqui também, que água também é muito importante para nossa Oxe, saúde, né? Eu vejo principalmente cada uma vez água a gente tá bebendo purificada, menos né? água, né? A gente já tá bebendo menos refrigerante, né? Mas tá trocando refrigerante por suco. Mas isso aí é outra coisa, que nem suco é, né? Que a maioria é néctar. Mas isso é tema para outro podcast. Mas, gente, a gente agradece a cada um de vocês que está aí com a gente até agora, né? E eu sempre falo isso, esteja onde você estiver, seja fazendo sua caminhada, lavando a louça, fazendo tudo, ou 100% presente, que essa informação tenha chegado para você, né? Porque é com muito amor que a gente tem essa missão aqui de levar a transformação para o planeta, né? Esse propósito para as pessoas, para as empresas, e com certeza você contribuiu para mais esse passo aqui, Ale. Gratidão. Fico feliz. Obrigada mesmo. E a gente agradece ao Bruno aqui da Yada Creative também, né? A Karina que está aqui nos bastidores. Sem vocês a gente também não conseguiria cumprir com esse nosso propósito, essa nossa missão. E a gente se encontra numa próxima conexão. Gratidão a vocês.